Olá, bem-vindos ao Diário Talks. Hoje temos o prazer de contar com Adriano Cancian, especialista em segurança da informação, para discutir um assunto muito atual, que é o ChatGPT. Adriano possui ampla experiência e conhecimento sobre tecnologia e privacidade e vai compartilhar a sua visão sobre essa nova forma de comunicação baseada em inteligência artificial. Vamos ouvir o Adriano e entender um pouco mais sobre esse assunto incrível. Eu sou Gabriel Vital, estou aqui acompanhado do Fabrício Carareto, somos editores do Diário da Região. Recebemos hoje o professor Adriano Cancian da Unesp de Rio Preto para debater a questão do ChatGPT, que é um assunto bastante atual. E essa introdução que eu fiz no início do programa não foi escrita por mim nem pelo Fabrício, mas pelo ChatGPT, a meu pedido, né? Eu fiz o pedido da seguinte maneira: faça uma introdução para o podcast Diário Talks, apresentando o convidado Adriano Cancian, especialista em segurança da informação. O assunto é o ChatGPT. Professor, eu só coloquei essas informações e ele incluiu aqui que o senhor tem ampla experiência e conhecimento sobre tecnologia e privacidade. Acertou ou não? Bom, acho que esse negócio mente um pouco, mas como você pediu para fazer uma introdução, né? O que ele fez aí foi cruzar essas informações a respeito do que você gostaria de apresentar, e aí ele dá uma cor, né? Ele colocar ali um tempero para que isso parecesse algo assim interessante, que fosse uma pessoa que tivesse sabedoria e essas características mais. Então, o que ele fez? Ele juntou características e escreveu esse texto para você, procurando descrever alguém que pelo menos você pensa que tem essas características, né? Então o que ele fez foi isso, basicamente. Bom, boa tarde, né, Gabriel, professor Adriano também. Professor, para a gente contextualizar, né, o Gabriel fez essa introdução, né, com a ajuda do ChatGPT. O que é o ChatGPT? Até para a gente poder explicar aí pro pessoal o que seria. É uma inteligência artificial que ela produz textos com base em alguns parâmetros que é dado. Como que é feito isso, professor? Então, o ChatGPT, explicando de uma maneira bem simples, é uma máquina, né, um computador, que foi feito para processar uma linguagem mais próxima possível da linguagem natural humana. Então, como que ele aprendeu, entre aspas, a fazer isso? Existem modelos matemáticos que fazem uma série de cruzamento de informações, uma série de cruzamentos de parâmetros, são cálculos computacionais bastante complexos e bastante demorados, e que vai ali criando um padrão que imita, né? Sempre imita, porque a gente não pode dizer que ele pensa, né? Mas ele imita o comportamento da fala humana. Então, ele juntou dois mecanismos, né? Um mecanismo que é aquele mecanismo de buscar informações na internet e aprender com essas informações. Então, primeiro passo, como que ele aprende sobre isso? Como é que o algoritmo, o software aprende sobre isso? Lendo a internet, lendo blogs, lendo matérias jornalísticas, lendo sites, ou seja, pegando essas informações. E depois, a segunda coisa, como que ele se expressa parecido com o humano? Fazendo com que essas frases, essa junção de palavras se pareça o máximo possível como um ser humano se comunica. Então, é isso que ele procura fazer. Lembrando que o ChatGPT, por enquanto, isso é um bem por enquanto, né? Ele é apenas um chat mesmo, ou seja, ele se comunica com texto. Ele tem um pouco de atraso para fazer isso, mas ele tem feito isso de uma forma muito bem feita, né? Uhum. Um dos pontos que eu achei interessante, isso tem sido muito discutido até nos Estados Unidos, né? Porque ele faz textos que a gente poderia dizer que são textos originais. Por quê? Ele não faz uma colagem de assuntos, né? Por exemplo, a gente fez algumas experiências, eu e o Gabriel lá brincando, né, com o ChatGPT, pedindo alguns dados, né? Eu pedi um texto, por exemplo, sobre a Cracolândia em Rio Preto, citando com uma citação em latim. Ele trouxe em questão de segundos, né? A gente fez até um também com a Clarice Lispector, né? Faz um texto citando Clarice Lispector. E a cada vez que você pede a mesma informação, ele traz textos completamente diferentes. Assim, ele não foge, né? Então, você percebe que ele não tem uma colagem de texto, tanto que tem, né, o senhor como professor sabe, né, tem aquela ferramenta para ver se houve plágio, né, se aquele texto que o aluno produziu
ele teve plágio ou não, e o chat GPT ele passa ileso. É como se fosse um texto original. Como que ele consegue pensar, concatenar? Porque ele parece que ele pensa mesmo, né? Ele tem uma ideia própria, ele não pega textos separados, junta e te entrega um pacote. Não, ele tem toda uma coerência, né? Exatamente. Essa é uma característica muito particular do chat GPT, que é o seguinte, ele lembra do que ele falou com você antes, o contexto em que você está inserido, né? Que é uma coisa que nós ainda não temos. Vou dar um exemplo. Muita gente conhece a Alexa, né? Aquela secretária eletrônica, que lá não é bem uma inteligência artificial, mas ela tenta ser uma inteligência artificial. E você pergunta um negócio para ela, por exemplo, agora. Alexa, está chovendo? Ela vai falar, está chovendo agora. Se você falar para ela, Alexa, não está chovendo, ela vai falar, está chovendo agora. Porque ela não lembra do que ela falou com você antes. Ela não tem um histórico do que ela conversou com você antes. Ela não consegue falar no contexto que ela está inserida, porque ela não lembra das coisas que ela se comunicou antes. O chat GPT ele mantém uma sequência histórica do que você já tratou com ele. Então ele consegue trazer de volta uma comunicação que ele fez antes com você e alterar aquela forma daquela comunicação. Por quê? Porque ele sabe o que ele falou antes. Agora, ele também erra bastante. Quando você começa a insistir muito com ele numa coisa, ele começa a se tornar repetitivo em alguns aspectos, né? Eu já fiz alguns testes com ele, né? Com ela, né? Nós não sabemos muito bem como chamar, né? Mas ele de vez em quando ele começa a ser repetitivo em alguns aspectos, com coisas semelhantes. Mas essa capacidade dele de lembrar, né, do que ele falou antes, é o que faz com que ele não repita, que ele alterne, que ele use outras técnicas. E tudo que está ligado ali é matemática. São funções matemáticas que são transformadas num algoritmo, e esse algoritmo, né, é uma sequência de instruções para o computador, ele simula algo parecido com o ser humano. É isso que ele faz muito bem. Essa tecnologia, ela mantém esse histórico do usuário, mas também ela aprende com os outros usuários da plataforma para replicar o que ela aprendeu com os demais, né, com os demais usuários. Eles dizem que ainda não. Eu fiz alguns testes com relação a isso, perguntando coisas assim que eram mais complexas de ciência. Ela cometeu alguns erros e eu falava, não, você está errada, não é isso. Foram conceitos? Agora fiquei curioso aí para... algumas coisas muito específicas. Eu não lembro exatamente mais do que eu falei, mas estava falando sobre física quântica. Eu sou físico, então é uma coisa que eu conheço bem. Então, perguntava uma coisa, ela falava, né, eu falava, não é isso, você falou errado. Aí o que o ChatGPT fala? Entendo o que você está me dizendo, mas no momento não estou preparado para receber informações de fora. Por quê? Ele é treinado, inclusive, offline. A parte computacional dessas inteligências artificiais é muito pesada de fazer, você precisa de muito processamento. Então, ela é diferente do Google, que é online, que faz umas buscas online. O ChatGPT ele foi treinado, né? Ou seja, ele moeu muitos dados durante muito tempo. Inclusive, ele fala, até, se eu não me engano, até 2021, não lembro agora. 2021, estou certo, né? Tá atualizado. Isso. Sim. Então, ele moeu dados até 2021. Então, você perguntava algumas coisas assim muito específicas sobre a Copa do Mundo. Quando a primeira vez que eu vi, estava tendo a Copa do Mundo ainda. Ele se atrapalhava, falava errado. Você falava, não é isso. Ele falava, ok, mas eu só fui treinado até 2021, eu não sei falar sobre isso. Mas vai chegar um momento que ele vai aprender com outras coisas também. Agora, o que é o grande lance do ChatGPT? É quando ele for colocado em situações específicas, ele for treinado para coisas específicas. Então, vamos pensar num seguinte problema. Você liga muito numa companhia de celular para pedir ajuda para configurar um determinado dispositivo. Você pode treinar essa coisa, né? Eu já falei ela, já falei ele, já falei coisa, né? Para que ele aprenda muito sobre tudo de configuração de celular. E aí ela vai ficar imbatível nisso. Ela vai fazer isso, provavelmente, muito mais rápido e mais assertivo do que um humano, para coisas específicas. Que hoje já tem, né? Porque hoje você vai fazer alguma coisa, ele evita ao máximo, né? Que você fale com o humano. Olha, você já desligou, você já fez isso. Mas assim, são alguns passos
na grande, acho que 90%. É Você engraçado já falar, fez, 90% das vezes isso resolve, mas 90% das Você não vezes fez. você fez e nunca resolveu, certo, né? é verdade, não deu é. certo. Ele tem um passo limitado, talvez nisso ele possa auxiliar, mas né? nesse caso, o que as empresas oferecem hoje é aquele fluxograma, que se você, Sim, exato. você diz sim, vai para uma resposta, você diz não, vai para outra, né? Então, sua colocação é muito boa, É. porque é um fluxograma. Ele vai numa direção específica. O ChatGPT ele consegue voltar, porque ele lembra o que ele falou antes, ele consegue adotar caminhos diferentes nesse fluxo. E o fluxograma de perguntas e respostas que o pessoal normalmente usa hoje, inclusive o atendente humano, ele usa um roteiro para fazer isso. Ele não tem volta. Ele vai, ele chega num lugar e fala, não, eu tenho que mandar um técnico na sua casa. E o ChatGPT, ele lembra e ele vai voltando, ele volta conforme for necessário, né? Inclusive, vocês devem ter experimentado aquela funcionalidade. Ó, explique isso para uma criança de 8 anos. Eu não fiz essa ainda. É impressionante. Então, você fala assim, por que o céu é azul? Então, porque o céu é azul por causa da teoria de Rayleigh-Jeans, que a luz deflata no oxigênio, é um negócio complexo. Aí você fala, explique isso para uma criança de 8 anos. Você nem precisa falar, explique... Você não precisa falar, explique por que o céu é azul para uma criança de 8 anos. Como ele já sabe o que ele explicou antes, você fala, explique isso para uma criança de 8 anos. Ele Ele retoma naquele contexto e fala isso de uma maneira simplificada. Isso ajuda muitos pais aí que têm dificuldade, que na época que a criança está aprendendo sexualidade, por exemplo. Explique para o meu filho como que nasce o bebê, né? Que não é da cegonha, né? Talvez ele pode dar uma ajuda, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos ver coisas muito esquisitas disso ainda, sabe? Assim, até falando disso daí, é uma funcionalidade que eu desconhecia. Qual que é coisas assim, para onde pode chegar esse tipo de inteligência artificial? Claro que tem outras aplicações da inteligência artificial, mas especificamente do ChatGPT. O que ele pode trazer, assim, de novo? Porque, por enquanto, é uma coisa que a gente reputa, né, que é divertida, né, talvez não para os professores lá dos Estados Unidos, que foi banido porque estavam fazendo trabalho com base nele, né, você pediu um resumo de um livro, eu quero um resumo do livro Revolução dos Bichos em 40 linhas para apresentar na escola. Ele vai fazer bonitinho, você vai apresentar, o professor jamais vai desconfiar que foi feito por ele. Mas assim, além desse tipo de aplicação, o que ele pode chegar? O que o senhor vislumbra no futuro? Nossa, eu vislumbro muita coisa e aí eu costumo dizer muito uma frase que o professor Demi Guettico lá do NIC, né, que é o diretor-presidente do NIC, fala, pau que dá em Chico, dá em Francisco, na internet e na computação. Então eu vislumbro coisas fantásticas e coisas nefastas também. Vou te dar um exemplo. Isso aí eu conversando outro dia tomando um vinho com os amigos empresários aí, eu falei isso, o pessoal ficou muito em silêncio assim, né? Ficou pensando. Você imagina a seguinte situação, ele não fala ainda, mas ele vai falar. Processamento do texto de chat para a linguagem natural falada é uma questão de velocidade que vai ser resolvida. E hoje nós falamos muito. Quantas mensagens de voz a gente não manda, quantos textos nós não mandamos, né? O nosso tom de voz e tal. Uma inteligência artificial desse tipo, ela pode ser usada, por exemplo, exatamente com esse processamento de linguagem natural, para aprender sobre uma pessoa. Então, digamos que você tem um parente que você gosta muito e essa pessoa falece. E você tem gravações de áudio, você tem mensagens que mostram o jeito que ele escrevia, essa nossa vida digital, as nossas pegadas digitais estão por aí. Você pode, e isso vai ser muito rápido, treinar uma inteligência artificial dessa dentro de um contexto específico para aprender como a pessoa fala, em termos de jeito, né? Tanto em termos da voz, da ressonância da voz, uma série de coisas. De forma que você vai poder conversar com uma pessoa morta. Isso aí tá bastante Black Mirror, isso né? tá muito... Então, é que o Black Mirror, ele olha para papers científicos, coisas que estão prevendo cientificamente, né? E isso, nós estamos muito perto disso acontecer. Ainda não com essa velocidade, mas isso é questão de tempo. Inclusive, muito provavelmente, simulando a imagem da pessoa usando inteligência artificial também. Porque a mesma empresa do ChatGPT tem aquela outra... O DALL-E, né, que faz imagens também baseadas em descrições, faz fotos baseadas em coisas que você diz para ele, desenhe para mim uma árvore de Natal em estilo gótico aquarela.
ele vai desenhar lá e ainda é meio rudimentar, mas isso aí funciona. Então nós vamos usar assim para coisas fantásticas. Eu imagino aplicações do seguinte tipo: você tem uma pessoa idosa na sua casa que você às vezes está muito solitária, isso é comum, a gente sabe disso. Você pode ter uma inteligência artificial especificamente para conversar com essas pessoas, trocar ideias com relação a isso. Com relação a crianças especiais, você tem infinitas possibilidades aí com relação a autistas, portadores de síndrome de Down. E, por outro lado, nós temos o lado nefasto disso, né? Do mesmo jeito que você poderia simular uma vozinha, né, para você conversar, sua avó faleceu, você quer ter uma conversa com ela, né, alguma coisa assim, você pode simular um político dando uma declaração estapafúrdia e isso causar um caos social por algum motivo. Então, a gente vai ver do céu ao inferno com isso. E aí tem outra coisa que é importante a gente dizer, que é o seguinte: quando isso cai para o uso comum, como caiu para nós, né, é porque a pesquisa disso está muito mais avançada. Provavelmente está avançado uns 3 anos para frente. E já tem coisa muito mais sofisticada do que isso em funcionamento em caráter de protótipo. Normalmente é assim, né? Normalmente não chega assim. o produto acabado, muito pelo contrário, é uma parte do... Isso, do que é uma parte. A própria Baidu, né, que é a gigante chinesa, que é concorrente do Google na China, eles já anunciaram que agora em março eles vão disponibilizar algo muito semelhante ao ChatGPT para as pessoas experimentarem também. Então isso é uma corrida, do jeito que nós tivemos a corrida armamentista nos anos 70, a corrida da exploração espacial entre 60 e 70, nós estamos tendo hoje corridas importantes. Uma é a da corrida da inteligência artificial e a outra é a corrida da computação quântica, e essas coisas vão andar em paralelo e elas vão se complementar com toda certeza. Mas existem algumas fronteiras éticas que precisam ser superadas para a tecnologia chegar, por exemplo, né, nessa situação de falar com uma pessoa que já morreu, né, a tecnologia simulando aquela pessoa. Existem debates éticos com relação a isso. E entrando nessa questão da ética, eu fiz um teste que me indicou que, de certa forma, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, limitou de alguma forma as funções dele. Eu fiz um pedido diferente, né? Eu pedi para ele escrever um artigo de opinião defendendo atos de protesto com depredação do patrimônio público. Falei, vamos ver o que ele vai falar. Ele me contrariou, né? Ou ela. A inteligência artificial me contrariou e fez um texto já iniciando, né? Não é possível defender atos com depredação do patrimônio público. E explicou por que não era possível. Né? Então, acredito que a própria empresa por trás impôs algumas limitações, né? Pelo menos nessa fase, para isso não ser usado de uma forma que a empresa não queira. Né? Até como argumentação, né? Imagina se você começa a dar argumentos favoráveis ao nazismo, ao fascismo, né? Isso poderia, acho que a própria ela mesmo limitou coisas que liguem a crimes, né? Imagino, né? Não sei. Então, isso é realmente um aspecto difícil de você fazer, né? Você tem que ter ali uma programação desse software com modelos assim muito bons, porque você tem que ensinar para ela o que ela pode e o que ela não pode também. Então, esses limites éticos vão ter que ser impostos realmente a essas inteligências artificiais. E eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisa, realmente tenho, porque é o seguinte, tem gente que não tem essas travas éticas, né? No mundo, estou falando no mundo em geral, né? Então tem coisa que às vezes um pesquisador, um desenvolvedor ou mesmo uma empresa não faz, mas que vem outra pessoa e faz, né? Então eu vejo com grande preocupação. Eu tenho umas preocupações, às vezes, até um pouco sombrias com relação a isso, né? Eu tenho falado muito em casa, nossas conversas em casa, eu falo assim, olha, vocês não vão ver o fim da raça humana, mas o começo do fim vocês estão vendo agora. Poxa, professor, por conta da inteligência artificial? Meio Matrix? Eu acho que se não houver controle ético adequado disso, se você não tiver maneiras de frear isso, nós temos 2 problemas. Um problema são que essas coisas são ilimitadas. E cada vez mais elas vão tomar decisão, elas de vez em quando vão tomar decisão errada,
E provavelmente, isso não sou eu que estou falando, eu penso assim, tem vários cientistas que já publicaram artigos e até escreveram um manifesto sobre isso. Se você não tiver uma trava para isso, uma hora ela vai ver o ser humano como inimigo. Esse é um fato, e não sou eu que estou falando. Isso aí tem manifestos assinados por prêmio Nobel, dizendo que isso aí, ó, calma lá, a gente tem que ver isso com cuidado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo, isso, da minha experiência, eu fiz 30 anos agora, o ano passado, de ensinar ciência da computação. A plasticidade do cérebro dos jovens está mudando. Não sou especialista em neurociência, longe de mim, mas assim, a minha percepção, os jovens, eles não querem se aprofundar em nenhum tipo de estudo. Eles, de uns 10 anos para cá, eles fazem muita leitura transversal das coisas, ou seja, uma leitura superficial. E acham que aquilo é suficiente porque eles acham que a informação sempre vai estar na ponta dos dedos. Quando a gente sabe que isso não é verdade. O cérebro, ele precisa ser levado a esses desafios para que ele forme as sinapses adequadas e possa adquirir conhecimento de fato. E eu vejo isso, que os alunos eles estão mais lentos ou eles não querem se aprofundar nas coisas. Eu já falei isso em vários eventos, já falo isso para os meus alunos, falo, olha, vocês precisam tomar cuidado e tal. E uma prova disso é coisas que nós, que estamos aí na faixa, meu caso, na faixa de 50 anos, fazíamos corriqueiramente há 20, 30 anos atrás e nós não fazemos mais. Vou dar um exemplo. Decorar número de telefone. Decorar localização. Antigamente eu dirigia em São Paulo, eu sabia onde que eu tinha que virar, que ponte. Hoje a gente está tudo, a máquina, né, no caso, o celular, o Waze, os aplicativos, eles cuidam disso pra gente, exatamente. Né? Então, você vai tirando funções do ser humano, que você vai transferindo aos poucos para as máquinas, e aí a gente pode citar um monte de coisa, e que eu acho que isso acaba, de certa forma, emburrecendo o ser humano. Ele vai perdendo essa capacidade de fazer determinadas coisas e cria dependência das máquinas. Então eu vejo isso com grande preocupação. É reversível? É irreversível? Sinceramente, eu não sei. Mas que está acontecendo, está acontecendo. Professor, aproveitando, né, acho que muito se fala também, né, de questão de profissões que estão sendo substituídas, que podem ser substituídas pelas máquinas. Quando eu falo máquina, aí não só a inteligência artificial, mas a mecanização e tal. Eu fico imaginando que pode chegar Você falou dessa questão das travas, né? Não é uma ideia nova, mas, por exemplo, você pegar o próprio papel do juiz no direito, né? Você pegar, compilar para uma inteligência artificial, sei lá, 2, 3, 4 mil, 100 mil, 1 milhão de sentenças sobre determinado assunto, e quem vai julgar, né? A máquina talvez teria, digamos assim, eu confio mais no discernimento da máquina do que o ser humano, que é falho, que se emociona, né? No caso do juiz, com tal, a máquina ela não vai entrar nesse mérito. Pode ser pode ser uma aplicação. A gente pode falar até em relação à questão da própria medicina, né? Não vou nem falar do jornalismo, né? Que a gente está vendo que o chat GPT já está mordendo o nosso calcanhar, né? Porque se você, dependendo que evolui até a própria questão do jornalismo, claro que vai ter alguém para apurar, até levantar as informações e jogar para ele fazer, né? O texto ele faz, mas faz a apuração, tem que ser o jornalista, mas enfim, ele já está avançando. Mas a própria questão da medicina, você passa um scanner no corpo de uma pessoa, ele vai falar se a pessoa tem tal, né? Vai facilitar o trabalho do médico? Sim, mas será que pode chegar a ponto de substituir, inclusive, se você precisa fazer uma cirurgia, ele já abre, já sutura, faz tudo. Ou seja, não dá para falar que acho que nenhuma profissão está segura com a inteligência artificial. Ninguém está seguro, né? E a questão é que as pessoas falam da funcionalidade, falam, eles vão fazer isso e vai sobrar mais tempo para os seres humanos, né? Já eles vão assumir esse trabalho para que o ser humano tenha mais tempo de bem-estar social com a família e tal, mas não é bem isso que está acontecendo. Vai substituindo o ser humano, pode ser colocado à margem, né? Tô pintando um futuro meio apocalíptico, né? Mas pode ser, né? Tem duas vertentes para isso. Todos esses exemplos que você deu, eles já estão acontecendo. Então, por exemplo, na França, há uns 4 ou 5 anos atrás, desenvolveram uma inteligência artificial que fez isso mesmo. As sentenças eram públicas, eram tornadas públicas, né? E a inteligência ia lá, lia as sentenças e depois via como é que o juiz decidiu.
E ela foi treinada para fazer isso, ela aprendeu sobre milhões de sentenças. Então, eles desenvolveram na França um software que você mostrava para ele, para a inteligência artificial, o problema, e a inteligência artificial dizia assim, ó, isso aqui tem 70% ser decidido a favor de você ou contra. A França proibiu isso. Eles não disponibilizam mais isso, é proibido na França. Então, algumas coisas vão ser reguladas. Medicina, está cheio de exemplos disso, principalmente na parte de diagnóstico. Né? Com certeza, alguns diagnósticos, alguns tipos de diagnósticos vão ser feitos por inteligência artificial. Programação, que é a minha área, né, tecnologia, ela já faz software. O ChatGPT, você fala para ele, escreva para mim um programa para fazer cálculo de, sei lá, fatorial. Ele te dá o código escrito e perfeito, sem erro. Ou ele adiciona comentários. Então, assim, você está coberto de razão, você tem risco de... Mas, assim, na história humana, nós temos o desaparecimento de profissões o tempo todo, né? Em maior ou menor grau. Por exemplo, a gente quase não tem mais quem confecciona espada. Mas era um negócio muito usado no século XVIII. Pois é. Né? Século XVIII, século XIX. Quando eu fui trabalhar na Unesp, eu me lembro bem disso, usava telex. Existia um negócio chamado operador de telex. Os operadores de telex desapareceram, porque foi substituído pelo e-mail. Né? Então, a gente tem na história profissões desaparecendo e novas sendo criadas. Então, como eu disse, tem duas vertentes. Uma diz que vai sumir muita coisa e não vai ter jeito, entendeu? E outra vertente diz, não, mas vão aparecer outras profissões, provavelmente as crianças hoje, elas vão trabalhar em coisas que não foram criadas ainda, né? Então, boa parte, né? Boa parte, né? Então, assim, esse exercício de futurismo, ele vai depender da velocidade com que essas inteligências artificiais vão evoluir e quão baratas ou não elas vão ficar. Dessa questão da máquina, eu não sei se todos têm essa sensação, mas e às vezes eu me sinto até culpado. Uma vez eu até escrevi um texto sobre isso, de como a gente confia mais na máquina do que no ser humano. Eu tenho, há um tempo atrás, alguns anos, eu fui comprar um notebook pro meu filho, e era Black Friday e tal, e não estava conseguindo colocar, dava erro lá no número do cartão de crédito. E tava lá, posso te atender, né? Apareceu, era uma atendente humana e me ligou. E eu conversando com ela, falou, passa o número do cartão. Eu sabia que era da loja, ela me ligou, entrei em contato, mas eu fiquei reticente. Falei, mas eu vou passar o meu número de cartão para essa mulher que eu nem conheço, não sei quem que é, ela se apresentou tal, falou de onde era, eu sabia que era, né? Não era uma golpista, mas eu fiquei com medo. Acabei passando, deu tudo certo e tal. Aí eu fiquei pensando, mas se tá ali o campo para eu preencher, que é um programa que vai... Eu tenho a falsa, né? Até a questão da segurança, a falsa ou não, ou a certeza de que tá tudo criptografado, ninguém vai saber meu cartão, não vai usar, né, de forma inconsequente. Ou seja, na máquina, na plataforma, eu tenho tranquilidade, faço muito compra online, nunca tive problema. Agora, para um ser humano, eu travei na hora de passar. Eu fiquei pensando umas 3, 4 vezes antes de passar o meu número. Ou seja, a gente confia muito mais na máquina. É igual a questão do piloto automático, né? Você fala, o avião tá no piloto automático, tá tranquilo. Opa, o piloto assumiu. Poxa, mas será que ele vai dar uma tremida, vai pra direita, vai pra esquerda, né? Às vezes a gente tem mais confiança na máquina do que no ser humano. Só que o software erra também, né? Exato, por isso que eu tô falando, né? Por exemplo, ele trava. Exato. Às vezes você botou lá um número de cartão que... Às vezes tem um vírus ali que vai roubar, enfim. O programa está corrompido. E eu me senti mal de achar que eu confio mais na máquina do que no ser humano. Então, assim, em alguns casos eu acho que a gente não tem que se sentir mal, porque tem gente que eu não confio mesmo, sabe? Dependendo. É verdade, né? Dependendo. Eu acho que isso vai ser o equilíbrio, né? Mas software ainda erra muito, né? Falha, tem problemas de segurança, tem uma série de coisas aí que são complicadas mesmo, mas... É difícil, mas eu acho que essa natureza humana, inclusive o fato de desconfiar, a gente não vai perder. E desconfiar é algo que não vai ser muito fácil de você botar por uma inteligência artificial fazer, entendeu? O que é dela desconfiar? Dela desconfiar. Tem malícia, né? Exatamente. Por enquanto, né? Quando ela tiver malícia, a gente tá perdido. Aí é o começo do fim, hein?
Exatamente. Ô, professor, acho que a gente está quase encerrando. Eu acho. Tem mais alguma coisa? Tem mais. O senhor vislumbrou esse futuro próximo, assim, apocalíptico, em que a inteligência artificial vai, até de certa forma, enfrentar o ser humano, né? Mas aí eu pergunto, não seria uma solução simples, né? Tirar da tomada ali, desligar o computador? Né? O que vai nos impedir, né, de fazer isso? Então, esse manifesto, que eu acho que ele é de 2018 ou 2017, que foi assinado por vários prêmios Nobel, e eles dizem exatamente isso, que as inteligências artificiais, todas elas precisam ter um kill switch, que você possa desligar no caso de alguma coisa dar errado, né? Só que essas coisas hoje, né, elas não são mais um negócio que você puxa da tomada. Elas estão altamente interligadas em data center, numa série de coisas, e mesmo para desligar, você precisa ter um procedimento cuidadoso para desligar. Porque às vezes elas já fazem isso, estão controlando aí energia elétrica, comércio, serviços, tem muita coisa aí que elas controlam. Então, a decisão de desligar, ela vai ter que ter um protocolo para fazer isso. E é isso que esses pesquisadores, eles defendem. De toda vez que você desenvolver algo que possa levar em risco, ou tomar decisões que possam comprometer a segurança humana, que você tenha uma possibilidade de desativar. O MIT, a Universidade Americana, eles têm um projeto muito interessante que chama The Moral Machine. Não sei se vocês já ouviram falar desse projeto. Não conheço. É um negócio fora de série, até recomendo que vocês olhem. A ideia é o seguinte, eles estão coletando dados há muito tempo, já há alguns anos, de como as pessoas interpretam questões morais ligadas à máquina. Então, eles dão como exemplo o seguinte, digamos que tem um carro, esse seu carro é um carro autônomo com inteligência artificial. Nesse carro há um executivo e há uma criança. Esse carro perdeu o controle, não tem como recuperar o controle, ele está indo em direção a uma mureta e a uma faixa onde tem pedestres. Na faixa de pedestres existe um velho de 75 anos que já se aposentou, uma pessoa desempregada e um cachorro. E do outro lado existe uma mureta de concreto, se o carro bater na mureta de concreto, todos que estão dentro do carro vão morrer. Que decisão o carro tem que tomar? Atropelar as pessoas e ele vai matar as pessoas que estão na faixa e o cachorro? Ou ele vai bater na mureta e vai matar as pessoas que estão dentro? É um teste dificílimo de você fazer. Você vai lá, uma vez isso aí dá um nó na cabeça da gente, porque ele vai propondo situações que nós vamos enfrentar com inteligências artificiais, isso vai acontecer. Que você vai ter que tomar uma decisão, eu bato no muro ou atropelo as pessoas? No caso, ela vai decidir entre a vida e a morte. Exatamente. E ele coloca o cenário, o carro não tem freio, ele não vai parar. Não dá para você dizer assim, ele vai parar. Não, o carro teve uma falha, ele não vai parar, não tem jeito de você tomar o controle. Ele vai ter que decidir se ele vai para a faixa da direita ou se ele atropela as pessoas na faixa da esquerda. Aí, ele vai dando uma série de cenários de pessoas que estão dentro do carro e fora do carro. Dependendo do cenário, ele toma uma... Não, você... Ele pergunta para você, o que você faria? Você faria. O que você faria? O que você faria? Ele está coletando informações... Entendi, futuramente, para entender isso. É um teste, ele vai te dando as situações, você fala, eu faria isso. Então ele coloca questões de raça, questões de gênero, questões de animais, questões de poder aquisitivo. É um teste longo. E aí depois ele mostra os cenários que isso aí levaria. E você pode, inclusive, durante o teste, você dá um peso para aquilo que você acha mais importante. Eu acho mais importante cachorro do que gente. Sim. É muito difícil. Eu dou aula de pós-graduação de segurança cibernética. Primeiro dia de aula eu proponho isso para os alunos fazerem em casa. Aí, para trazer os comentários na próxima aula. Dá um nó na cabeça dos caras. Porque é difícil, é um dilema moral. As inteligências artificiais vão precisar ser treinadas para tomar decisões morais super complexas. E não vai ter jeito. E o caso de veículos autônomos é um desses casos. Bem claro, né, que vai ter que tomar uma decisão. A gente teve, acho que não sei se foi o ano passado ou alguns anos,
que eles fizeram, acho que uma inteligência artificial para interagir com as pessoas e depois desabilitaram, porque ela começou a ser preconceituosa, aprendeu tudo errado. É claro que tem o espírito de porco. E tem o espírito de porco do ser humano, que vai conversar com a máquina, ele vai falar tudo de ruim. Né? Mas parece que não deu muito certo, né? Ela começou a ser malcriada, começou a falar palavrão, até coisas desrespeitosas, né? Preconceituosas. Então a gente vai ter esse tipo de problema, sim. Já estamos tendo, né? Recentemente um carro da Tesla atropelou uma pessoa porque não sabia se ia para o escuro, se ia para o claro, né? E atropelou um ciclista. Isso aí. Esse carro tinha uma pessoa, a pessoa podia ter tomado o controle e não tomou. Super complicado. Nós vamos dilema moral, né? A inteligência artificial, né? No caso, é só procurar The Moral Machine do MIT. Vai ter lá o cenário, você pode tentar fazer o teste, vai dar um bug na sua cabeça isso aí. Nem sei se eu quero fazer, professor. Só mais uma coisa que eu acho que é interessante. Eu acho que computação, né, o computador, ele era muito visto como uma grande calculadora ou ajuntado de informações, né, de cálculos muito rápidos, né? A gente fala em relação à própria questão do xadrez, né? Hoje a gente teve na década de 90 o então campeão Kasparov, campeão de xadrez, enfrentou o Deep Blue, ganhou uma série, depois perdeu e hoje está fora de cogitação, né? Um computador, até ouvi numa live outro dia, que o xadrez que você tem, o computador de xadrez que você tem, é claro que você pode colocar no nível mais difícil, mas se você colocar no nível mais difícil, nem o atual campeão mundial ganha do seu celular no xadrez, né? Mas sempre foi visto isso como uma grande base de cálculo, de calcular muito rápido e tal. Hoje a gente está vendo uma outra linha que achava que nos diferenciava muito das máquinas, que é a questão artística, né, da arte. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o ano passado, em setembro, teve um concurso de belas artes lá no Colorado e o vencedor foi uma inteligência artificial. Claro que houve uma intervenção humana, não foi simplesmente para a máquina, faça um desenho, né? E ele foi lá e fez. Não, olha, eu quero assim, 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 mas enfim, ficou uma figura belíssima, na minha opinião de leigo, tanto que ganhou esse concurso de belas artes. O próprio ChatGPT, nós tivemos, o Fantástico fez uma reportagem que pediu para fazer uma letra de música, né, para aquele cantor Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, falando sobre Pantanal. Ele fez uma letra de música, ou seja, está entrando numa área que a gente julgava que nos separava das máquinas, que é artística. Se a gente pedir um poema, um soneto, ele vai escrever. Pode não ser um soneto de Camões, em termos de qualidade, mas vai sair alguma coisa ali e quem sabe daqui a 5, 10 anos vão ter obras literárias vastíssimas. Como que é isso, professor? Eu me assustei mais de entrar nessa parte artística mesmo, né? Então, é com essas coisas que eu estou preocupado, entendeu? Basicamente é tudo isso que está... Toda hora eu penso sobre isso, falo sobre isso, né? Eu, sinceramente, vejo com preocupação isso, mas eu volto naquele negócio do palco da em Chico, da em Francisco. Olha, por exemplo, Avatar. Sim. Aquilo lá é computação. Aquilo ali é computador. É lindo, né? Um filme lindo. Claro que por trás tem uma mente brilhante de alguém juntando aquelas peças todas. Mas até quando nós vamos precisar de alguém juntando essas peças, né? O futuro da computação vai dizer. Mas, no fundo, o computador continua fazendo o que ele fazia antes. Um monte de cálculo. Sim. E sempre ele vai fazer isso. Ele vai calcular, ele vai cruzar informações. E tudo lá dentro é matemática, no final das contas. No final do dia, é tudo matemática lá né? dentro, Lá dentro pode chegar que a arte também é matemática de certa forma, né? De certa forma. Um quadro, né? Deve ter as proporções. Mas é assustador isso tudo, né? Cinema, você já vê essas coisas aí. Tem filmes fantásticos aí que são computação gráfica. Não são 100%, mas grande parte é computação gráfica, inteligência artificial. Então, assim, talvez, né, alguns escritores de ficção científica falam isso, que essa fronteira humano-máquina que você está mencionando, ela se torne, na verdade, um misto, né? Existem umas posições filosóficas que, na verdade, a mente humana vai se fundir com a computação, isso vai virar um bolo só ali, uma inteligência coletiva, né? O futuro, talvez nós não vivamos para
Eu não sei nem se eu quero viver para ver Mas isso. talvez viu, professor? alguém assista esse podcast daqui a uns 100 anos e fale, ó, esses malucos aí tinham razão, entendeu? Aí pode me cobrar, conversar com o meu avatar. Meu alter ego. Meu né? alter ego, Meu alter Cavosa, ego, aí pode me cobrar. Ah, você Exatamente. acertou, errou, mas daqui É. a 100 anos, né, professor? Isso Agora, nós vamos ver. por enquanto, estamos aqui ainda. Exatamente. Gabriel? Eu acho que é isso. Podemos encerrar. Né? Muito bom o papo. Obrigado, professor, Eu que agradeço, foi um pela prazer. participação, por compartilhar com a gente essa visão mais técnica, né? Porque a gente aqui estava fascinado, né? Passamos a semana testando o Testamos. chat GPT, inclusive, e falando, olha, acabou para nós, jornalistas, né? A gente, Acabou. assim, Ainda às vai ter vezes a alguém, gente- como disse, para apurar e passar as informações. É. Mas escrever o texto, você Não, der os elementos, né? Teve até só antes de encerrar, a gente fez alguns testes, assim, de conteúdos jornalísticos mesmo. Por exemplo, eu dei uma tabela para ele sobre o número de homicídios em Rio Preto nos últimos 20 anos e pedi para ele fazer uma matéria. Ele fez uma matéria. A da nossa estagiária ficou melhor, Aham. mas ele fez uma matéria. Ele fez as comparações, né? Olha, aumentou tanto. É. A nossa matéria foi mais na linha jornalística, a gente Sim, sabendo sim. o gancho e tal. Mas ele fez. Ele comparou, a gente ele só deu os conseguiu. números, né? Ele conseguiu fazer um texto com base em números. Olha, tabela de homicídios. Aí colocou 2002, tanto. Ele pegou, interpretou e escreveu com base naquilo, né? Da maneira que ele quis mais. Tá só no começo isso, né? Sim. Com certeza tá só no começo. Tá certo. Acho que- Agradecer o professor, agradecer o Gabriel. Tá uma chuva lá. Tá chovendo um Tem pouco. uma trilha sonora. Tem no uma trilha nosso podcast. sonora, Tem, né? É. Então, mas acho que agradecer, Bacana. né, mais esse bate-papo, aproveitar, né, chamar o pessoal aí para acompanhar, para compartilhar. E quem acha que Curtir. tá errado pode comentar, dizer Pode, por deve que que comentar, tá errado, deve comentar, né? Não, A pessoa é bacana confia ver isso, aí, né? mas É. confesso que eu fiquei um pouco assustado, viu, Gabriel? Se o chat quiser vir aqui contestar também, é bem Também pode, Tá bem-vindo, antes da gente bani-lo. Obrigado, professor. Obrigado, gente, foi um Forte prazer. abraço, Tudo de valeu. bom. Valeu. Então, lembrando, né, que vai ter também, estamos no Spotify, tem os cortes, então você pode acompanhar aí esse bate-papo com o professor Adriano Cancian. Obrigadão, professor. Obrigado. Valeu. Vou ouvir lá o áudio, a chuva tá... Tem um